Glória a Deus. Eia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eia. Tatiane, paz do Senhor. Paz do Senhor, Tati, boa noite. Glória a Deus. Oi, Tati. Boa noite. Compartilha a live, Tati. Esperar reunir aqui algumas pessoas, ao menos umas 5 pessoas. Deixar aqui uma palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Eia. Esperar reunir aqui umas 5 pessoas, deixa uma palavra de Deus para o seu coração. Vai ser uma palavra bem rápida, mas da parte de Deus. Irmã Gilda, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jonathan, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmã Gilda, compartilha a live. Compartilha a live com alguém, eu vou deixar aqui uma palavra rápida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é fiel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aniele, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A bênção. Aniele, compartilha a live, Aniele. A gente vê se a gente consegue alcançar aí mais umas 5 pessoas. Vou deixar aqui uma palavra rápida para o seu coração, uma palavra da parte de Deus. Amém? Eia. A grande verdade é que nosso Deus ele não se importa, não é com quantidade, né, mas com a qualidade da adoração. E a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que onde tiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, ali ele estaria presente. Então eu creio que Deus já se faz presente nessa live. E a gente serve um Deus que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, o mesmo Deus que está comigo aqui, ele também está com você aí na sua casa. Está com você onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Eia, vou aguardar mais uns instantes. Em nome de Jesus. Depois de um culto abençoado de Santa Ceia, a gente renovar as forças com o Senhor. Glória a Deus.
Irmão Humberto, meu líder, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Glória a Deus. Irmã Aniele, como que tá o filhinho? Tá bem? Como que tá o João? Tá bem, graças a Deus. Eia. Então, irmãos, como eu disse, o nosso Deus não se importa com quantidade, mas sim com a qualidade da adoração. Nós somos aqui 4 pessoas reunidas, então vou deixar aqui uma palavra rápida, mas uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Amém? A palavra de Deus ela se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. É uma palavra, uma passagem bastante conhecida. Glória a Deus. Amém, Humberto, meu líder, amém. Tomo posse em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer assim, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Uma palavra de Deus, uma palavra forte. Diz assim, o título é A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vou fazer aqui uma oração para que Deus possa nos dar a direção dessa palavra. Como eu disse, não será uma palavra muito extensa, mas uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Raimundo, boa noite, Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Meu Deus, nessa noite estamos aqui diante da Tua presença, da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua benignidade, da Tua bondade. Conscios, meu Deus, que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus vivo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha expandir a nossa mente, para que nós possamos entender e compreender os Teus oráculos sagrados. Para que nós possamos, meu Deus, entender a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor e te pedimos, Pai, nos dê entendimento. Meu Deus, nós sabemos e cremos que o Senhor não trabalha com coincidência. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor, meu Deus, é o Deus que constituiu, nos escolheu e nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, Pai. E escreveu e determinou todos os nossos dias. Então o Senhor sabia que estaríamos aqui nessa noite. Então, meu Deus, que o Senhor possa nos dar graça. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia dos teus servos, Pai. Porque somos falhos, somos pecadores, somos errantes, Pai. Mas nós cremos num Deus fiel. Nós cremos num Deus de misericórdia. Nós cremos num Deus que não está morto. Cremos num Deus vivo, Pai. Então pedimos ao Senhor, nos dê direção da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? É interessante a gente ver essa passagem porque aqui Jesus ele vai para uma cidade pequena. É interessante que quando você vai ver a geografia de Naim, você vê que Naim era uma pequena aldeia. Naim era um local onde não tinha muitas pessoas morando naquele lugar. A Bíblia nos relata que Jesus ia para aquele lugar junto com seus discípulos e numerosa multidão. Consigo imaginar muitas pessoas dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor vai para Naim, uma cidade pequena, uma cidade sem importância, uma cidade sem relevância, mas no mesmo inteirinho, no mesmo momento, eu acredito que Jesus respondia a eles, o que para um homem não tem importância,
O que para o homem não tem relevância, o que para o homem é pequeno, para mim é palco para operar maravilha. O que para o homem não tem importância, não tem relevância, para mim é palco para operar milagre. Para mim é palco para mudar a história. A Bíblia nos relata que Jesus ele não chegou naquele local quando o jovem estava morrendo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz que Jesus chegou naquele local quando o jovem já estava morto. Às vezes você pode estar pensando que na sua vida Jesus talvez não está vendo o que você está passando. Amém, Aniele? Vamos orar assim em nome de Jesus pela vida do Nicolas, do Lucas. E às vezes a gente pensa que Jesus ele não está vendo a luta que nós temos travado. A gente às vezes pensa que Jesus está tardando em responder às nossas orações. A gente às vezes até pensa que Jesus ele não ouve as nossas orações. Mas assim como aconteceu com esse jovem na pequena cidade de Naim, irmã Kátia, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, assim como aconteceu esse milagre na pequena cidade de Naim, também pode acontecer na sua vida. A grande verdade é que sim, de fato, Deus às vezes fecha a boca e se cala, mas Deus nunca fecha os olhos. E os olhos do Senhor estão olhando para você nessa noite. Você precisa crer nisso. Às vezes nós pensamos que Jesus ele não vai nos socorrer. A gente às vezes pensa que Jesus está tardio em nos responder. Mas será que você lembra de Daniel? Será que você lembra quando Daniel estava travando uma luta, Daniel estava num sofrimento profundo? Daniel começou a orar. Deus entregou a vitória, Deus respondeu desde o primeiro dia. Mas a resposta demorou 21 dias para chegar. Às vezes nós estamos orando e estamos impacientes. Às vezes nós estamos perdidos, pensando que o Senhor não vai nos responder. Às vezes a gente pensa que os nossos sonhos morreram e Jesus não tem ali o poder de restituir os sonhos. Mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve é um Deus grande. O Deus que você serve é um Deus que pode mudar completamente o roteiro da sua história. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é muitas das vezes nós acharmos que sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nosso problema é a gente achar que a gente sabe, devido ao momento que estamos vivendo agora, a gente pensa que sabe como vai ser o final da história. Mas a gente não sabe. Porque todo o roteiro da nossa vida está nas mãos do Senhor dos Exércitos. Talvez você está olhando para mim pensando, mas como que Deus vai mudar a minha vida? Como que Deus vai fazer com que eu possa entender que de fato Ele está ouvindo as nossas orações? Aconteceu com aquele jovem. O jovem já havia morrido. Se for perguntar para aquela viúva, você pensava, você imaginava que Jesus poderia chegar e mudar a sua história? Provavelmente ela ia dizer que não. Às vezes, para aquela multidão que estava naquele momento vendo aquele sepultamento, às vezes elas pensavam, já não tem mais saída. Foi quando Jesus chegou e mudou a história. Foi quando Jesus chegou e mostrou que Ele é Deus. Porque, como eu disse no início da live, se a gente for ver a geografia de Naim, Naim era uma cidade pequena. Naim era uma cidade sem importância, sem relevância. Daí você para pensar que talvez você é uma pessoa pequena. Talvez você para pensar que talvez Deus está se preocupando com muitas coisas e não está te vendo. Mas eu quero dizer para você, Deus está te vendo. Deus está ouvindo o seu clamor. Mas você precisa perseverar. Você precisa acreditar. Porque, como eu disse, às vezes Deus pode fechar a boca e se calar. Mas Deus nunca fecha os olhos. Continua orando, que Deus ele pode mudar a sua vida. Às vezes você pode dizer que esse corpo físico seu está saudável, que você não precisa de Deus, mas todos nós precisamos de Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, todos nós iríamos para o inferno, todos nós iríamos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos acesso ao seu trono, e nós possamos conseguir alcançar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar só uma passadinha aqui em Daniel. Como eu disse, não vou cansar vocês, vai ser só uma palavra bem rápida que Deus ministrou aqui no meu coração. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 13.
Rosânia, a paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. A palavra de Deus vai dizer assim, em Daniel capítulo 12, versículo 13, só para a gente fechar aqui, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Infelizmente, muitas religiões nesse mundo dizem que todas são boas e que te levam para Deus. Porém, o próprio Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então a palavra de Deus aqui em Daniel está nos dizendo que se nós seguir o caminho até o fim, nós iremos receber a herança do céu. Nós iremos receber a herança do Senhor. Talvez você tenha travado grandes lutas, grandes batalhas, mas eu quero dizer para você que há um Deus no céu que cuida daqueles que Ele chama. Você pode ter certeza que Deus, Ele está vendo a peleja que você está passando. Deus sabe que você é uma pessoa esforçada. Deus sabe que você tem lutado para errar menos e acertar mais. Mas como nós estamos num corpo mortal, num corpo carnal, nós iremos pecar. Nós iremos falhar. Mas Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. E é pela graça dEle, pela misericórdia dEle, é que nós vamos alcançar a salvação. Ele deixou bem claro para a gente que nesse mundo nós passaríamos por luta, por aflição, por perseguição, mas se você continuar firme no seu caminho, você vai conseguir alcançar a glória de Deus. A palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as perguntas que nós temos, todas as perguntas que nós indagamos. A gente às vezes, de fato, não consegue entender por que nós sofremos tanto, por que padecemos tanto, por que nós não conseguimos nos santificar. Sabe por quê? Porque nós vivemos com esse corpo mortal. Pode ter certeza que você não vai ser uma pessoa perfeita. Na caminhada com Cristo Jesus, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós temos um Deus misericordioso. A porta, ela continua sendo estreita. Apertado é o caminho. Vai ser doído, mas a gente não pode passar pelo processo. Nós não podemos pular o processo. Tem pessoas, Ana Maria, paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite. Tem pessoas que querem alcançar algo da parte de Deus, só que elas não querem pagar o preço. Tem pessoas que querem que Deus faça um milagre, mas elas não querem orar pelo milagre. Tem pessoas que querem ter ali um casamento abençoado, mas não apresentam o seu casamento a Deus. Quer ter um namoro abençoado, mas não apresentam o seu namoro a Deus. Nós temos que entender algo, que nessa terra nós somos passageiros, nós somos peregrinos, porque a nossa casa é lá no céu. Nós vamos passar por essa terra. O mais tardário que nós vamos viver, 70, 80, 90, 100 anos. Será que vale a pena mesmo a gente se iludir com essas paixões do mundo e perder a nossa salvação? Será que vale a pena mesmo a gente viver segundo o que o mundo prega pra gente ou segundo o que a palavra diz pra gente? Quantas vezes nós pensamos que Deus, Ele não ouve a gente? Eu quero perguntar algo para você. Você que caminha com Cristo Jesus, teve algum momento na sua caminhada que você pensou, será que de fato Deus existe? Será que teve algum momento na sua caminhada com Cristo Jesus você pensou em parar, você pensou em desistir? Missionária Márcia, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Será que em algum momento você disse, será que de fato Deus existe? Será que a minha oração não está sendo em vão? Será que as minhas petições não estão sendo em vão? Porque eu oro e Deus não faz? Porque eu oro e Deus não transforma? Porque eu oro e Deus ainda não alcançou a minha família, Deus ainda não alcançou a minha casa, meus filhos? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele ouve sim a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Mas qual é o segredo? É a perseverança. É você continuar orando. Independente dos problemas que tenham aparecido à sua direita e à sua esquerda, nós temos que fazer o nosso papel, porque nós queremos ser glorificados com Cristo Jesus, mas não queremos ser crucificados com Ele. Não é verdade?
Jesus ele fala para a gente carregar a nossa cruz e seguir Ele. Mas quem de nós que quer carregar a cruz? Qual de nós que quer fazer um sacrifício de louvor e adoração a Deus? Às vezes hoje a gente sobe em um pequeno monte e pensa que está fazendo muito para Deus. A gente às vezes vai no culto os 7 dias da semana e ainda quer indagar dizendo, olha, eu estou muito cansado, eu fui no culto a semana inteira. A gente acha que isso é sacrifício. Gente, é muito sério. Muito sério. A gente não sabe que a gente que é cristão, quando a sua vida estiver tudo bem, quando estiver tudo muito fácil, é aí que você tem que se preocupar. Porque talvez aí você já está vivendo da forma que o mundo tem pregado as coisas para você. Às vezes nesse momento é um momento que você começou a extraviar da palavra de Deus e começou a se identificar com a identidade do mundo. É um momento que nós precisamos ver que tem algo errado. Um dos nossos maiores problemas é a gente preocupar muito com esse corpo carnal. A gente pode sim fazer planos. A gente precisa sim de alimentar esse corpo. Mas você também precisa alimentar a sua alma. Você precisa alimentar o seu espírito. Como que você vai fazer isso? Você tem que jejuar. Você tem que orar. Você tem que buscar. Porque assim você também vai alimentar o seu corpo espiritual. Esse corpo é passageiro. O próprio Salomão disse que esse corpo ele vai retornar ao pó. Mas o seu espírito, ele vai para Deus. Mas é algo que você tem que trabalhar. É algo que você tem que buscar por isso. Porque não adianta a gente viver uma vida torta aqui na terra e querer somente se santificar lá no céu. Não adianta. Às vezes quando você resolver santificar a sua vida, pode ser tarde demais. Se nós soubéssemos quão próximo está a volta de Jesus, hoje nós mudaríamos radicalmente a nossa vida. Hoje nós pensávamos seriamente em pregar para os nossos amigos. Hoje nós pensávamos seriamente em pregar para os nossos irmãos, nossos familiares, porque nós sabemos quão importante é nós alimentarmos o nosso corpo espiritual. A gente tem que alimentar o nosso corpo espiritual. A gente às vezes faz planos para uma semana, para um mês, para um ano, 10 anos, para esse corpo. Mas será que você tem feito planos para o seu corpo espiritual? Será que você tem buscado, se esforçado para morar na morada celeste? Aguenta firme. A palavra de Deus nos diz aqui no final, no versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Mesmo que seja estreito, siga seu caminho. Continua sendo fiel. Não seja levado pelo coletivo, porque às vezes nosso maior problema é às vezes a gente levar a nossa vida em prol daqueles que estão à nossa direita e à nossa esquerda. E a gente acaba esquecendo de olhar o verdadeiro manual, que é a palavra de Deus. Certa vez o Spurgeon pregava, porque o que acontece? Muitas das vezes a gente olha muito para o homem. Pastor Adília, a paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite. Muitas das vezes a gente olha muito para o homem e esquece de olhar para Deus. A gente às vezes conta os nossos problemas para o irmão da direita, para o irmão da esquerda e acaba esquecendo de contar para Deus, que é o único que de fato pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar o quadro que você tem vivido. Então, a gente às vezes olha muito para o homem e por esse motivo muitas pessoas acabam se desviando, acabam se destravando da obra de Deus. Certa vez o Charles Spurgeon pregava, porque a gente sabe que muitas vezes a gente olha muito para o homem e esquece de olhar para Deus. Spurgeon pregava certa vez em um culto e durante esse culto no qual ele pregava, que ele ministrava a palavra de Deus, paz do Senhor, pastor Jerry, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Então, naquele culto onde Charles Spurgeon pregava, uma senhora, uma mulher estava ali, uma membra da igreja, escreveu um bilhetinho e mandou para ele lá no púlpito, lá no altar, pedindo a ele uma oportunidade de louvar a Jesus, de cantar para Jesus. Ele viu aquele bilhetinho, deixou no púlpito. Passou alguns instantes, aquela mulher, ela escreveu outro bilhete para o pregador Spurgeon, dizendo a ele, deixa eu cantar para Jesus, deixa eu louvar para Jesus. Aí ela levou o bilhete, pediu um obreiro para levar o bilhete, entregou o pastor Spurgeon, ele olhou e novamente colocou no púlpito.
Mais uma vez essa senhora escreveu mais um bilhete, o terceiro bilhete, e mandou para ele. Ele leu o bilhete e deixou lá. Ela queria louvar para Jesus. Mas no final do culto, é muito importante você entender isso, no final do culto o pessoal foi embora e aquela mulher ela foi indagar o pregador Spurgeon, o pastor Spurgeon, por qual motivo ele não permitiu que ela pregasse, que ela louvasse durante aquele culto. O que o senhor Spurgeon fez? Ele disse para ela, eu vi seu bilhete. Ela perguntou se ouviu o segundo, se ouviu o terceiro. Ele disse, eu vi sim seu bilhete. Ela perguntou a ele, mas por que o Senhor não me permitiu louvar a Jesus? Por que o Senhor não me permitiu, naquele momento, dedicar o meu louvor ao Senhor? O pastor Spurgeon disse para ela, você pode louvar agora para Jesus, irmã. Aqui está o microfone, pode louvar, pode adorar o Senhor. Mas daí ela disse para ele, mas todo mundo já foi embora. O pastor Spurgeon disse para ela, então a senhora não queria louvar para Jesus. A senhora queria direcionar o seu louvor para as pessoas. Assim é na nossa vida. Às vezes muitos de nós extraviamos, muitos de nós deixamos a caminhada cristã porque você visa muito as pessoas. E acaba esquecendo de pedir direção, pedir orientação ao Deus dos exércitos. Aquele que de fato pode mudar o contexto da sua história. Amém? Então assim como diz aqui no último versículo, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Continua firme, mesmo que o cenário pode parecer que seja o fim, mesmo que as circunstâncias parecem que não irão mudar, há um Deus no céu que cuida daqueles que Ele chama. Continua firme, que Deus é com você. Amém? Deus abençoe. Seria mesmo somente uma palavra de Deus para o seu coração. Como eu disse, Deus não se importa com quantidade, mas com a qualidade. Eu creio e acredito que Deus falou com alguém aqui nessa noite e que em nome de Jesus Ele possa te alcançar na sua casa, porque cremos num Deus onisciente, cremos num Deus onipresente, onipotente. Que Deus te abençoe, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família, que nós possamos continuar firmes, porque nós fomos chamados para guerrear, nós fomos chamados para lutar. Então não vamos abaixar a nossa cabeça diante das adversidades, diante dos problemas que nós temos tido, porque como eu disse no meio da live, às vezes pode ser que a caminhada esteja dura, esteja difícil e você às vezes não entenda por que você tem padecido tanto, por que você tem sofrido tanto. Mas eu quero dizer para você que a gente não pode pular o processo. Deus ele está vendo o que você está passando. Assim como a resposta às vezes pode ter, aos olhos de Daniel, demorado chegar para ele, às vezes também está demorando para você, mas continua orando, continua colocando o joelho no chão, porque Deus há de te abençoar, Deus há de mudar a sua vida. Amém? Você precisa crer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor.